A Bíblia narrada. A história da criação, Gênesis 1. Gênesis 1 nos revela o majestoso relato da criação, onde Deus molda os céus, a terra e tudo o que existe. Em 6 dias, ele dá ordem ao caos, separa luz e trevas, forma oceanos e continentes, cria vida e, finalmente, o ser humano à sua imagem e semelhança. Cada detalhe da criação reflete seu poder e propósito. Mas o que essa narrativa significa para nós hoje? Se você quer compreender melhor a palavra de Deus e embarcar nessa jornada desafiadora de fé e transformação, acompanhe este vídeo até o fim e inscreva-se no canal. Juntos, vamos crescer espiritualmente e deixar que a voz de Deus ilumine nossos caminhos. Versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Versículo 5. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Versículo 6. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, e separe-ele umas das outras. Versículo 7. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Versículo 8. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento os céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Versículo 9. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Versículo 10. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Versículo 11. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. Versículo 12. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Versículo 13. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Versículo 14. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite e sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Versículo 15. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Versículo 16. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Versículo 17. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra. Versículo 18. Presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Versículo 19. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Versículo 20. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Versículo 21. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Versículo 23. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Versículo 24. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Versículo 25. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem,
criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Versículo 28. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Versículo 29. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Versículo 31. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia.